Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, e os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Glória a Deus. Querido, nós lemos aqui no texto que nos dias que os juízes governavam a nação de Israel. Nesse tempo, nesse período, a palavra diz que houve fome em toda a nação de Israel. Então todas as cidades, as tribos, foram afetadas por essa fome. Então uma crise veio sobre a nação. A crise veio sobre a nação. E eles começaram ali a enfrentar dificuldades. Todas as famílias começaram a enfrentar dificuldades por causa da fome, por causa da seca, a escassez de alimento. Então, essa família, esse homem que tem por nome de Elimeleque, que Elimeleque significa meu Deus é rei, é Deus quem comanda. Então, esse homem, sendo o cabeça da família, esse homem, por causa da crise, da fome, a falta de alimento, ele toma uma decisão, mas ele toma uma decisão precipitada, de maneira impensada, sem pensar, de maneira apressada. Ele toma a decisão de sair de Belém de Judá, que significa a casa do pão, né? A casa do alimento, a casa do pão. E ele toma essa decisão. Ele então pega a sua família, a sua esposa, os seus 2 filhos, e decide que se refugiar nas terras de Moabe. Então esse homem que tem o seu nome, que tem o significado, meu Deus é meu rei, ele diz, e Deus é quem comanda. Então, pelo significado do nome desse homem, quando as pessoas pronunciavam o nome dele, as pessoas sabiam o que significava. Que ele estava dizendo que Deus é que estava no comando da vida dele, que Deus é que era o rei dele, que Deus é que estava à frente da sua vida. Mas quando a crise chegou na nação e chegou na cidade onde ele morava, que era Belém de Judá, ele tomou uma decisão precipitada. Ao invés de ele ter buscado a Deus, ido até os juízes que naquela ocasião estavam governando a nação, não, esse homem então toma a decisão de pegar sua família e fugir por causa da fome, para tentar se livrar daquela dificuldade, porque ele estava tentando buscar uma vida melhor para a sua família. Então ele toma essa decisão impensada, precipitada, e ele vai peregrinar numa terra pagã, aonde o povo daquela terra adorava a outros deuses. Era uma terra amaldiçoada. Era uma terra onde as pessoas ali não serviam e não adoravam a Deus, adoravam a outros deuses. Então, naquele momento de crise, de dificuldade, que era para esse homem ter deixado Deus comandar a sua vida, ter deixado Deus ser verdadeiramente o governador da sua vida, não, ele mesmo assume e toma a decisão. E essa decisão trouxe consequências sobre a sua vida e sobre a sua família. Aleluia. Porque uma decisão errada, precipitada, traz decisões, traz consequências sobre a nossa vida. E trouxe consequências ruins sobre a vida dele e sobre a sua casa. Aleluia. Então ele sai dali da casa do pão, porque naquele momento, naquele tempo, né, a casa do pão, Belém de Judá, estava ali com falta de alimento. Mas é importante nós vermos aqui que não era só ele que estava passando por aquela dificuldade. Toda a nação
passando pela mesma coisa. Mas ele quis fugir. Ele quis buscar um socorro em outro lugar. Ao invés de ele ter recorrido a Deus, aos juízes. Aleluia. Então nós vemos aqui, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Né? Então, abra agora a sua Bíblia em Deuteronômio 23, versículo de número 3. Deuteronômio 23, versículo de número 3. Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Porém, o Senhor, o Deus de vocês, não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, mudou a maldição em bênção, porque o Senhor, seu Deus, amava vocês. Não procurem nem paz, nem bem para os amonitas e os moabitas, enquanto vocês viverem para sempre. Então aqui, está aqui uma maldição que foi lançada sobre esse povo, o povo moabita, os amonitas e os moabitas. Então Deus amaldiçoou esse povo. Então aquele local era um local amaldiçoado, onde Elimeleque decidiu morar com a sua família. E por que esse local, quem eram os descendentes, né, de Moabe? Moabe, quem descendia? É de Ló. Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, ele foi morar numa caverna, e lá, junto com as suas 2 filhas, a sua filha primogênita, ela embebeda o seu pai, e ela então tem relações sexuais com seu pai. E desse incesto, ela então tem um filho do seu próprio pai, de Ló. Foi daí que descendeu os moabitas. Então depois aqui nós vemos que quando Israel estava no deserto, Israel passou próximo ali às terras de Moabe, e Deus está dizendo aqui que eles se recusaram a dar água e dar pão. E eles também contrataram Balaão para que amaldiçoasse Israel. Então, por causa dessa atitude desses povos, desse povo de Moabe, ele veio sobre eles uma maldição. Então vamos voltar agora lá em Ruth, né? Versículo 2. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi. Então Elimeleque, ele decide morar nessa terra. Aleluia. E diz aqui: e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Então, Noemi, qual o significado do nome do Noemi? Significa agradável, doçura, suave. Então, essa família, querida, era uma família muito feliz. Era uma família feliz, uma família que, enquanto estava peregrinando, lá morava em Belém, Judá, na casa do pão. Essa família, enquanto estava ali adorando, servindo a Deus lá na casa do pão, essa família era uma família muito feliz. Então o nome dessas pessoas está mostrando ali, né, o significado. Está mostrando ali como era aquela família. Então essa mulher chamada Noemi era uma esposa dócil, agradável. Era uma esposa boa para o seu marido, né, Elimeleque. Mas, querido, com o decorrer do tempo, depois que eles foram morar em Moabe, as coisas começaram a mudar. Porque eles saíram da casa do pão e foram peregrinar nessa terra amaldiçoada. Então diz aqui que eles tinham 2 filhos. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Malom significa, né, doença, quer dizer, enfermidade. Enfermo, alguém que é doente. O nome, o significado do nome dos filhos de Noemi significa doença e enfermidade. E o outro que
que se chamava Quilion significa o quê? Fraco, alguém que está quase morto, quer dizer, definhando. Então os nomes deles traziam um peso sobre a vida deles, mostrando ali, né, a característica, a personalidade, o caráter, né, a influência que esses nomes traziam sobre a vida deles, sobre o futuro dessas pessoas, dessa família. Então diz aqui que no versículo 3, algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. Então você vê aqui que Elimeleque, tentando fugir da fome por causa, né, para não morrer, e quando ele chega na terra de Moabe, um tempo depois, o que acontece com ele? Ele sendo chefe de família, ele sendo ali, né, o líder daquela casa, aquele que era o provedor da família, ele morre. Ele morre. De repente, Elimeleque falece. E diz aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. E o nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. Então, quer dizer, a vida, eles então continuaram ali naquele mesmo local aonde eles estavam, na terra de Moabe. E continuaram levando as suas vidas. Noemi juntamente com seus filhos. Até que chega um determinado tempo que os filhos de Noemi, eles decidem se casar. E eles decidem se casar com mulheres também moabita. Aleluia. Né?